Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Eu quero compartilhar com você uma palavra com o título O Evangelho que Liberta. Mas antes da nossa meditação, eu quero deixar um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. Na quarta-feira, às 15 horas, também temos o culto de oração, às 15 horas na tarde da bênção. No sábado, nós reunimos às 19h30 no culto de adoração a Deus e no domingo em 3 horários, sendo que às 9 é o culto de ensino das Sagradas Escrituras, às 17 e às 19 são cultos de celebrações ao nosso Deus. Portanto, fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você sobre o Evangelho. Eu tenho ministrado uma série de mensagens na igreja sobre o Evangelho. E eu estou trazendo para este canal para compartilhar com você o Evangelho. E hoje eu quero falar sobre o Evangelho que liberta. Eu quero tomar o texto que encontra em Gálatas capítulo 2, a partir do verso 11 ao 16. Quero ler essa escritura e compartilhar com você sobre o que propõe o Evangelho que liberta. Diz assim o texto: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegar alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé se deixar levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: sendo tu judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos que, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Esse texto que eu acabo de ler mostra algo assim interessante. E nessa palavra aqui eu quero fazer um contraste entre a religião e o Evangelho, entre a lei e a graça. Nós sabemos que a proposta, aliás, todas as religiões, elas têm como princípio que eu obedeço, aí eu sou aceito por Deus. Mas o Evangelho parte de outro princípio. Eu sou aceito por Deus, por isso eu tenho condição de obedecer a Deus. Por isso que o Evangelho é revelador. E esse texto que eu tenho aqui em mãos é interessante, e a primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre a revelação do Evangelho. Quando o apóstolo Pedro, ele foi atingido pelo Evangelho, ele foi liberto do preconceito, de achar que a raça dele era superior às demais, que os judeus eram melhor do que os não-judeus. Tanto que nós temos no registro do livro de Atos, capítulo 10, o capítulo 11, que ele foi na casa de um cidadão romano e ficou lá 3 dias comendo, tomando refeição com ele. Porque nesse episódio, Deus revelou para ele que aquilo que Deus tinha declarado santo, ele não poderia
declarar como imundo. Então, ou seja, Pedro foi educado a não misturar com gente não judia, porque eles eram de Deus, os demais não eram de Deus. Mas agora o evangelho chegou, ele foi liberto disso. Então o evangelho trouxe essa libertação. E nesta libertação, ele podia viver livre desses preconceitos. E o evangelho traz essa revelação mostrando que não é pela guarda, né, ou decorar Bíblia, decorar livro, decorar preceitos morais que vai mudar a minha vida, mas o que vai mudar a minha vida é o evangelho. Então, no segundo aspecto, eu quero pensar com você que o evangelho, na verdade, é o que muda o nosso coração. O evangelho transforma a nossa vida. E essa questão da transformação, ela precisa ser a raiz, é o coração, a mente, o coração. Por isso que quando Pedro, ele estava ali muito bem lá em Antioquia, tinha vindo lá de Jerusalém, estava lá em Antioquia, naquela igreja gentílica, e agora veio a turma do apóstolo Tiago. E ao chegar ali, ele viu aquelas pessoas, ele começou a separar, ou seja, dissimular hipocrisia. Começou a fazer discriminação das pessoas. E até o apóstolo, até o Barnabé e os demais começaram a fazer essa distinção. Quando Paulo observa isso, ele não se conteve, ele corrigiu ele publicamente, dizendo: ó Pedro, você sendo judeu, não consegue viver como judeu, como você obriga os não judeus a viver como judeu? Como é que e ele, como se dissesse, você tem que tomar um banho de evangelho, Pedro. Você precisa voltar ao evangelho. Você estava indo tão bem, você agora deixou o evangelho para guardar a lei. Mas não foi isso que Paulo falou com Pedro. Ele foi no cerne do problema. Por isso que nesse versículo 16 deste capítulo 2, assim, ele diz o seguinte: sabemos que o homem não é justificado pela obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido que Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Sabemos que a obra da lei não justifica ninguém. Ou seja, é inútil, é necessário mudar o coração. Mas qual é a proposta disso tudo? Porque o que nos ajuda a ter esse evangelho no coração? Mas como nós podemos utilizar do evangelho para direcionar o nosso coração? E aí é que eu quero fazer algumas colocações aqui, porque essas normas, elas são estereóticas. A religião, ela propõe só externo, mas o evangelho, ele propõe uma mudança interna no coração. Por isso que o apóstolo Paulo não ficou falando com Pedro: você tem que mudar o comportamento. Não, ele foi direto: você sabe que você precisa de entender, de receber pela graça Jesus, e a partir de Jesus. Então eu estou aqui pensando com você, tem duas coisas que afetam isso, e que nesse texto fala. Aqui fala que Pedro, ele temeu, então o medo. E outra coisa é o orgulho. A religião, ela nos leva para esse lado. Ela nos coloca num pedestal. Eu não sou como aquele grupo ali. E você pode observar isso até na educação dos filhos. E a gente, ao invés de tratar do problema no coração, nós ensinamos nossos filhos a ficar mais orgulhosos ou então com medo do castigo. Olha, você tem que comportar assim, porque você não é como o filho do fulano. Você não é daquele grupo.
Afinal, nós somos da igreja tal, nós pertencemos a um grupo. Você não vai fazer essa coisa feia como os outros. E aí a gente está ensinando o filho a obedecer, porque para ficar melhor do que o outro, para ficar acima. Isso é incentivar o orgulho. Ou então falamos assim: olha, se você fizer isso, Deus não agrada, você vai ser punido. Ou então obedecemos por orgulho, ou então por medo. Ou medo de receber sanções, medo, ou então colocar de ficar acima das pessoas. Tudo isso é um ensinamento errado. Agora o Evangelho mostra que nós somos iguais. Por isso que neste capítulo 3 aqui na carta, no verso 28, afirma o seguinte: portanto, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vocês sois um em Cristo Jesus. O Evangelho nos coloca todos iguais. Não há diferença, e todos precisam de chegar a Deus por meio de Jesus. O Evangelho nos coloca no nível de igualdade, mas a religião coloca a pessoa assim: não, eu sou melhor, eu estou num nível superior. Ou então a pessoa coloca, quando ele comete um erro, ele vai assim: agora eu estou fulminado porque errei. Então nós precisamos de rever. E aonde fica as questões, por exemplo, que afeta a nossa vida espiritual de maneira negativa, os nossos conflitos, nossas brigas, porque nós começamos a disputar quem é melhor, quem é maior, essa questão da preferência, do orgulho. E aí nós também temos a questão das emoções descontroladas. Por que nós ficamos tão descontrolados quando recebemos uma crítica? Sendo que nós não somos nada, é Ele que é o Senhor. Por quê? Nós temos essas questões da ineficácia espiritual quando falhamos. Tudo isso porque não entendemos o Evangelho. Pedro precisava de voltar para o Evangelho, voltar para Cristo, porque todos nós somos um nele. Então aquele que mora lá no palacete, aquele que mora lá na favela, são iguais. Não existe ninguém inferior e nem superior. Ele nos coloca e pede igualdade. E nós precisamos de entender que o Evangelho é que muda, e ele muda o coração. Quando nós começamos a enxergar a vida pela cosmovisão cristã mesmo, conforme preconiza o Evangelho, a nossa vida vai dar uma guinada de 180 graus. E eu recomendo você estudar a Bíblia. Eu recomendo você se expor àquele que é o Evangelho. Jesus, o Evangelho é Cristo e a sua obra. Somos seguidores não de religião, somos seguidores de Cristo, o Salvador. Com essas palavras eu quero encerrar, orando e pedindo ao Senhor que venha revelar o Evangelho que muda o nosso coração, que arranca todo preconceito e todo baixo autoestima. Deus bendito e Senhor, louvado seja o teu nome, porque nos trouxe tão grande salvação por Cristo Jesus, e é nele, por meio dele e para ele, que podemos realizar algo que exalta e que enaltece, que nos identifica com o Senhor, como filhos eternos do Senhor. Ajuda-nos, abre os nossos olhos espirituais, abençoa esse telespectador, dando a ele a visão correta do Evangelho, para que a sua vida possa nele exaltar o teu nome. É a minha súplica nesse instante em Cristo Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.